te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje dando continuidade à nossa introdução ao livro de Isaías, ok? Como dissemos ontem, um livro mais extenso, né, que nós temos no Velho Testamento, 66 capítulos, evidentemente falando sobre os profetas, né? Então, nós vamos ainda hoje e ter essa parte introdutória falando sobre o livro de Isaías, para termos uma visão geral do livro e depois entrarmos propriamente na leitura e na reflexão de cada capítulo, de cada versículo, tá? Então, tenha paciência e nós vamos precisar de bastante paciência também para cada dia, né? Nós estamos aí juntos nessa jornada, lendo cada capítulo e todos os versículos, dia a dia, até chegarmos ao final desse 23º, então, livro que nós temos do Velho Testamento. Então, de 39 livros, nós já estamos no 23º, passamos um pouco da metade, mas temos ainda uma boa caminhada pela frente. Desde já, pedimos a você que compartilhe o vídeo, né? Se não é inscrito, se inscreva, ou então incentive outros, dê o seu like, seu joinha, tá bom? Não deixe de compartilhar o vídeo agora ou no final, para que outras pessoas também possam participar desse tempo tão precioso juntos, ok? E essa parte, como nós falamos, introdutória, é importante para você ter uma visão geral do livro, né? Uma vez que, como falamos, é um livro bem extenso, ok? O livro de Isaías, então, é um componente essencial do Antigo Testamento, né? Nós falamos ontem a respeito disso, que é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, né? Então, ele oferece uma rica tapeçaria de profecias, poesia, visão, né, sobre a natureza do relacionamento com Deus e Deus com o seu povo. Então, foi escrito pelo profeta Isaías e esse livro abrange vários séculos, dando aos leitores, então, vislumbre da paisagem cultural e política do antigo Israel. O livro de Isaías, então, é um poderoso testemunho de amor e orientação, né, inabaláveis de Deus, mesmo diante da desobediência do seu povo. Deus continua sendo fiel para com o seu povo. Ele fez uma aliança com eles e ele cumpre tudo aquilo que ele promete, ok? Então, nós temos que sempre lembrar e entender isso, que ao longo da história, Deus deixou bem claro, né, a aliança que havia feito com esse povo e, evidentemente, também a aliança que ele fez posteriormente, através de Jesus, com a sua igreja. Ao percorrer esse resumo, né, que nós estamos fazendo aqui, você vai poder obter, então, uma compreensão mais profunda do livro de Isaías. Essa é a nossa intenção e a sua relevância para a sua caminhada com Deus, tá? Então, o livro tem muito a ver com cada um de nós, com você, comigo. Então, você vai entender e queremos ou pretendemos que você entenda a relevância desse livro, de cada capítulo, cada versículo, para a sua própria caminhada com Deus. Temos algumas lições aqui muito importantes. Isaías, ele é um profeta chamado por Deus para entregar mensagens de julgamento e esperança a Israel. Então, tanto mensagens de julgamento falando sobre o pecado do povo, mas também de esperança falando que Deus poderia, então, restaurá-los. O livro de Isaías, então, cobre eventos e reinados de vários reis de Judá. E os temas incluem julgamento, restauração e a vinda do Messias, tá? Então, julgamento, restauração e a vinda do Messias. As profecias, então, de Isaías têm significado tanto para o antigo Israel, quanto para cada um de nós nos dias de hoje, tá? Então, ele tem tudo a ver conosco nos dias de hoje, aqueles que acreditam nesta palavra viva.
Isaías era um profeta, então, um mensageiro de Deus, e como dissemos ontem, o seu nome significa justamente Yahvé, né? É a salvação, ok? Então, o Senhor é a salvação. Então, ele foi chamado por Deus para entregar mensagem, esse tipo de mensagem, entregar essa mensagem ao povo de Israel, como falamos, julgamento, restauração, né? Ao povo, particularmente, então, no Reino do Sul, né? O reino de Judá, ele então é trazido para poder, é levantado, aliás, para poder falar a este reino. O ministério de Isaías, ele abrangeu os reinados então de vários reis, como dissemos também, incluindo Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O livro de Isaías, ele começa com o chamado do profeta de Deus, escrito, né, em Isaías capítulo 6, de 1 a 13. Então, em uma visão, Isaías ele encontra, né, o Senhor no templo, cercado então por serafins que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Capítulo 6, versículo 3. Então, Isaías, naquele momento, é dominado pela sua própria indignidade, a sua pecaminosidade. Mas um serafim o limpa com a brasa do altar, simbolizando dessa forma a sua purificação e a prontidão para a sua missão profética. Então, Deus o havia chamado para esta missão. Temos aqui, então, julgamento e restauração como sendo um tema recorrente no livro. Ao longo, então, desse livro de Isaías, esses temas, julgamento e restauração, estão profundamente entrelaçados. O profeta ele prediz a destruição iminente que cairá sobre Israel devido à sua desobediência, devido à sua idolatria, à sua injustiça social. Então, ele adverte que o julgamento de Deus virá na forma de invasão e exílio, né, nas mãos de nações estrangeiras. Então, nós sabemos, Reino do Norte, falamos depois de Salomão, né, o reino foi dividido, o Reino do Norte, 10 tribos, Reino do Sul, 2 tribos. Então, tanto o Reino do Norte, Israel, chamado Israel, como o Reino do Sul, chamado Judá, eles foram levados como cativos para nações estrangeiras. Tivemos do lado de Israel, praticamente todos os reis foram idólatras e pagãos e levaram o povo a pecar. Do lado de Judá, tivemos muitos reis que fizeram aquilo que agradava ao Senhor, mas também tivemos alguns, bem menor do que o número de Israel, que também desagradou ao Senhor. Então, os pecados do povo os levaram justamente a esse julgamento. E eles foram julgados, então, sendo levados como cativos para outras nações. O Reino do Norte com a questão dos assírios e o Reino do Sul com os babilônicos. Então, o que nós vemos aqui justamente é este julgamento, mas posteriormente a restauração desse povo. Então, Isaías fala também de esperança, né, e da eventual restauração de Israel. Ele prediz que Deus terá misericórdia de seu povo, trazendo-os de volta à sua terra. E nós vimos isso no livro de Esdras, que eles foram trazidos de volta, tanto Esdras como Neemias. Foram trazidos de volta para a sua terra depois de 70 anos de cativeiro, né, para o Reino do Sul. Tá? E aí Isaías 54, 7 e 8 afirma o seguinte: por um mero momento eu te abandonei, mas com grandes misericórdias eu te reuni. Com um pouco de cólera, por um momento escondi de ti o meu rosto, mas com bondade eterna terei misericórdia de você. Então essas são palavras de Isaías 54, 7 e 8, de Deus então falando ao seu povo. Tá? A questão do Messias é a pedra angular do ministério, então, de Isaías, né? Ou das profecias de Isaías. Uma parte significativa das profecias, então, gira em torno da vinda do Messias. Ele fornece uma descrição detalhada do papel, do caráter e do propósito final do Messias. Isaías 9,6, por exemplo, diz: proclama de forma famosa: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ele faz menção desse caráter do Messias e propriamente aqui do seu nascimento. Mas também ele fala sobre o sofrimento e a obra expiatória do Messias, né? Particularmente em Isaías 53, quando ele fala sobre o servo sofredor. Aqui, então, ele descreve, né,
a morte sacrificial do Messias, dizendo o seguinte: ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi ferido por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Então essa profecia é vista como um claro prenúncio da crucificação de Jesus Cristo e da redenção que ele oferece para toda a humanidade. Ok? Então, morreu, foi sacrificado, mas pelas suas pisaduras seríamos sarados, né? Pelo seu sacrifício, nós chegaremos então à salvação eterna. O livro de Isaías também aborda o tema, né? Confiar em Deus versus confiar no poder humano. Ao longo do livro de Isaías, nós temos um tema importante, que é justamente o contraste, né? Entre confiar em Deus e entre confiar no poder humano. Isaías, ele repetidamente enfatiza a futilidade de confiar na força humana, alianças ou nas riquezas. Ele exorta o povo de Israel a se afastar dessas fontes mundanas de segurança e, em vez disso, colocar toda a sua confiança no Senhor. O que sabemos é que isso, na verdade, na maior parte do tempo não aconteceu, porque eles se envolveram justamente com as coisas terrenas e se esqueceram do Deus fiel e verdadeiro. Um exemplo notável, então, desse tema é encontrado em Isaías 31, onde o profeta adverte Judá contra buscar ajuda do Egito contra os assírios. E ele lá declara o seguinte: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda e confiam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas que não olham para o Santo de Israel, nem buscar o Senhor, né? Ou nem buscam o Senhor. Então eles não olharam para o Senhor, não se voltaram para o Senhor, antes procuraram ajuda então de outros povos, de outras nações, para tentar resolver os seus problemas, tá? Mas também Isaías nos fala então sobre uma futura esperança, não só para Israel, como também para a humanidade, falando sobre a criação de novos céus e nova terra. Então ele culmina falando sobre uma visão impressionante que ele teve de uma era futura, quando Deus então criará novos céus e nova terra, onde abundarão então a paz, a justiça e a alegria. Isso está em Isaías 65, já lá no finalzinho, versículo 17, onde ele declara o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e o primeiro não será lembrado e ouvirá a mente. Tá? Então não seria lembrado, não seria trazido à mente o princípio, a primeira terra, o primeiro céu, né? Falando sobre todo o sofrimento, todas as dificuldades envolvidas por causa do pecado. Então nesse mundo renovado não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, e o povo de Deus viverá em harmonia uns com os outros e com a natureza, que também sofre muito pela interferência do ser humano. Então o profeta ele pinta um quadro vívido desse estado futuro, dizendo o seguinte: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente, né? Serpente sempre se dando mal, né? Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Tá? Então isso está em Isaías 65, 25. Então ele falando sobre esse tema da restauração do planeta, falando sobre novos céus e nova terra. E ele também menciona, tá, questões muito importantes do Novo Testamento, onde é citado no Novo Testamento muitas profecias de Isaías, né? Então elas ocupam um lugar significativo no Novo Testamento, porque frequentemente elas são citadas pelos autores dos evangelhos, entre também outros livros do Novo Testamento. Então essas profecias foram vistas como sendo cumpridas na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, fornecendo então aí um forte fundamento para a fé cristã primitiva e que chega até nós nos dias de hoje. Por exemplo, a profecia de Isaías sobre o nascimento virginal do Messias em Isaías 7,14 é citada também em Mateus 1,23,
onde o evangelista então declara, né, que essa profecia foi cumprida no nascimento de Jesus. Além disso, a passagem do servo sofredor de Isaías 53, que nós já vimos, ela é referenciada inúmeras vezes no Novo Testamento, como também em Atos capítulo 8, de 32 a 35, onde Filipe explica, né, para o eunuco, o etíope, qual era o significado da passagem que ele estava lendo e que não entendia, justamente a passagem de Isaías. E aí ele aponta para Jesus como o cumprimento dessa profecia. Ele leva aquele homem ao entendimento da verdade, onde também ele pode ser ali, então, trazido para a fé cristã. Então aí nós temos várias informações, então, no livro de Isaías, que são pertinentes, que são importantes para que nós possamos entender toda essa estrutura do texto, tudo aquilo que nós temos como lições e como orientações para a nossa vida cotidiana, e também profecias que dizem respeito ao futuro ainda, além de cada um de nós, além da nossa época, do nosso século. Não sabemos quanto tempo isso ainda perdurará, ou quando ela se cumprirá, mas certo é de que temos certeza de que será cumprido, porque Deus, ele não mente, tá? O ser humano sim mente e engana, mas o nosso Deus, ele em hipótese alguma faz isso. Todas as suas profecias, elas se cumpriram, são cumpridas e também se cumprirão, porque a sua palavra é fiel, ok? E aí então é importante que você entenda tudo isso e possa fazer então uma avaliação a respeito de como você está dentro desse conhecimento e dessa prática da vida cristã, né? No que diz respeito ao caminhar com Deus e com a sua palavra, estando dentro, né, desse propósito, desse plano que Deus preparou para cada ser humano, onde você está incluído, ok? Talvez você não saiba disso, mas Deus incluiu você nesse plano e você precisa estar pronto e disposto a se deixar conduzir por esse plano do Senhor. Basta tão somente você crer de que essa palavra ela é verdade e ser conduzida à pessoa do Messias, do Senhor Jesus, que veio a esse mundo para poder salvar todo pecador, do qual você e eu somos os principais, ok? Como o apóstolo Paulo já dizia. Muito bem. Então, vamos parar aqui hoje, tá? E amanhã, Deus permitindo, vamos para uma terceira parte ainda dessa introdução, para encerrarmos, né, esse momento introdutório, e aí começarmos então a leitura e a reflexão realmente do texto, dos versículos, para podermos compreender então tudo aquilo que nós aqui colocamos como um resumo dos assuntos que são tratados no livro de Isaías, tá? E eu peço que você desde já peça orientação a Deus e vá pedindo direção para que realmente você possa ter toda a paciência e todo o cuidado necessário para podermos percorrer, não ficar pensando, né, de que é um livro tão longo, quanto tempo vai durar isso. Não se preocupe com isso, vamos dia a dia caminhando e com certeza logo logo chegaremos então ao fim, onde você poderá dizer que leu todo o Velho Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, não pulando absolutamente nada. A leitura bíblica de muitas pessoas é feita de uma forma aleatória, onde nunca se sabe aonde começou e onde para e o que já leu. Aqui nós estamos então desde o princípio, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, estamos agora e vamos começar Isaías. Então você está lendo livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então daqui a pouco você poderá dizer que realmente leu todo o Velho Testamento, compreendeu muitas coisas que talvez você não tinha compreendido, e agora muita coisa faz sentido realmente para você. E isso é extremamente importante na nossa jornada e caminhada cristã, porque principalmente quando estudamos aqui os livros de sabedoria, eles nos mostraram claramente isso, que o entendimento da palavra ela é importantíssimo para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã, ok? Que Deus então possa abençoar cada um de vocês, que todos tenham um bom dia, né? Na graça e na paz do Senhor, sendo dirigido por eles em cada momento, em cada decisão, em cada passo, e que assim amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos então terminando essa parte introdutória para depois passarmos
ao texto propriamente dito, ok? Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo juntos aqui com irmãos e amigos, em torno ainda dessa parte introdutória a respeito do livro de Isaías. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos dispostos a realmente caminhar juntos na leitura, na reflexão desse livro, e que ele, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, como também a vida de outras pessoas que precisam desse conhecimento, precisam, ó Deus, dessa palavra, trazendo realmente instrução e ajuda na vida de cada pessoa. Que sejamos propagadores dessa verdade, não ficando apenas para nós, mas que possamos espalhar para o maior número possível de pessoas. Dá-nos um bom dia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os meus queridos, então. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos, então, dando mais uma pincelada aqui nessa parte introdutória, para depois, então, iniciarmos propriamente o texto bíblico. Ok? Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Um forte abraço e até amanhã. Pra te adorar.